Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, ao mesmo tempo, super fascinante e essencial, a conexão entre o sono e a nossa capacidade de aprender. Vamos descobrir juntos o que acontece de verdade lá no nosso cérebro enquanto a gente descansa. Ah, quem nunca passou por isso, não é mesmo? Aquela sensação de frustração total de ver todo o esforço da madrugada simplesmente sumir. Pode até parecer que não faz sentido, mas essa experiência já nos dá uma pista de um dos maiores segredos do nosso cérebro. É isso mesmo. Dormir não é um tempo perdido, muito pelo contrário. É um processo superativo e fundamental. É nesse momento que o cérebro está lá trabalhando a todo vapor, organizando, arquivando e fortalecendo tudo que a gente viveu e aprendeu durante o dia. Pensa que é tipo o turno da noite da nossa biblioteca mental. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Agora a gente vai dar uma espiadinha nos bastidores para entender o que a ciência já descobriu sobre essa atividade toda do cérebro durante o sono. Se prepare, porque a coisa é bem interessante. A gente pode pensar na formação de memória como um processo de dois atos. O primeiro é a codificação. É quando a gente aprende algo novo durante o dia. Só que essa memória inicial ela é bem frágil, sabe? Como se fosse uma anotação num post-it. A verdadeira mágica acontece no segundo passo, a consolidação. É durante o sono que o cérebro pega esse post-it e arquiva ele direitinho, de forma permanente. Certo? Então, o cérebro consolida as memórias à noite. Mas a grande pergunta é, como ele faz isso? Vamos dar uma olhada nas duas principais teorias que tentam explicar esse mecanismo incrível. O legal aqui é que temos duas visões que se completam. A primeira, a consolidação ativa, é como se o cérebro estivesse literalmente revisando a matéria. Rola um diálogo intenso entre o hipocampo, que é tipo o nosso bloco de rascunhos, e o neocórtex, o nosso arquivo permanente. A outra teoria, a da homeostase sináptica, é mais como uma faxina geral. O cérebro enfraquece as conexões que não foram tão importantes para, literalmente, abrir espaço para o aprendizado do dia seguinte. De um jeito ou de outro, o fato é que o cérebro não para nunca. E tem mais um detalhe importante. Nem toda memória é criada da mesma forma. Nosso cérebro processa tipos diferentes de informação de jeitos diferentes. E claro, o sono tem um papel bem específico para cada uma delas. Vamos ver como isso funciona. Basicamente, a gente tem a memória do o quê, que são os fatos, os dados, tipo saber qual é a capital da França. É a memória que a gente consegue declarar. E tem também a memória do como, que são as habilidades, as coisas que o nosso corpo aprende a fazer, muitas vezes sem nem pensar, como andar de bicicleta ou digitar. O mais interessante é que o cérebro usa partes diferentes da noite para cuidar de cada uma. E aqui a gente vê essa divisão de tarefas bem clara. O sono profundo, aquele mais pesado, é o momento de ouro para fixar os fatos e o conhecimento, ou seja, a memória declarativa. Já o sono REM, que é famoso por ser a fase dos sonhos, é fundamental para aprimorar habilidades motoras e também para processar nossas emoções. Ou seja, se alguém quer aprender um idioma novo e ao mesmo tempo a tocar violão, vai precisar de todas as fases do sono. Ok, agora que a gente já entendeu a parte da mecânica, vamos falar das consequências. O que acontece quando essa nossa fábrica noturna não funciona direito? O impacto de não dormir bem vai muito, mas muito além de um simples cansaço no dia seguinte. 680 bilhões de dólares. Esse número é de cair o queixo, e ele representa o custo econômico anual da falta de sono em apenas 5 grandes países. Esse dinheiro todo vem da perda de produtividade no trabalho e dos gastos com saúde. Isso deixa bem claro que dormir mal não é só um problema individual, é um problemão de saúde pública e de economia. E se a gente olha para um setor específico, como o da saúde, o quadro fica ainda mais preocupante. Os profissionais que cuidam da nossa vida chegam a trabalhar 80 horas por semana, dormindo muito pouco. Essa exaustão crônica não é só cansaço, não. Ela está ligada diretamente à síndrome de burnout, a problemas de humor e, o que é mais grave, a um aumento bem real no risco de erros médicos. É um ciclo perigoso que afeta todo mundo. Bom, o cenário parece meio pesado, eu sei, mas a ótima notícia é que a gente tem sim o poder de mudar isso. Vamos sair do problema e ir direto para a solução, com algumas dicas práticas e com base científica para melhorar a qualidade do nosso sono. Essas aqui são as regrinhas de ouro da chamada higiene do sono. Tentar manter uma rotina até nos fins de semana. Transformar o quarto num verdadeiro santuário para o descanso. Escuro, silencioso, fresquinho. Evitar aquele café no fim da tarde e principalmente a luz das telas antes de deitar. E se o problema for mais sério, um diário do sono ou a ajuda de um profissional podem fazer toda a diferença.
Essa frase, olha, resume tudo. A gente precisa parar de ver o sono como tempo perdido ou como um luxo. Ele é, na verdade, uma parte estratégica e inegociável do nosso processo de aprendizado e da nossa saúde como um todo. Se essa conversa sobre a ciência por trás de algo tão do nosso dia a dia fez sentido, considere se inscrever para receber nosso material. Toda semana a gente traz novas análises assim, descomplicando a ciência para ajudar no nosso bem-estar e conhecimento. Com certeza a gente conhece alguém, uma amiga, a mãe, uma colega, que vive se queixando que não dorme direito, não é? Às vezes, compartilhar uma análise como esta é um verdadeiro gesto de cuidado. Pode ser o primeiro passo para essa pessoa entender a importância do sono e começar a buscar ajuda. Um simples compartilhamento pode, de verdade, ter um impacto enorme. E com isso a gente encerra por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Durmam bem e até a próxima!